Um pouquinho difícil. Michele, vem só um pouquinho pra cá. Só pra... Para mim, a direita? Para mim, a esquerda? Dona Michele, houve a informação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro não fez o protocolo para acionar os médicos da Polícia Federal, ele não apertou esse botão. É verdade essa informação? Ele chegou a falar para a senhora como foi que ocorreu o momento da queda, se ele pediu socorro ou não? Porque, inclusive, os policiais penais falaram que, quando perguntaram se ele precisava de médico, ele disse que não. Confirma essa informação? Então, a gente não sabe o exato momento que ele se acidentou. Conversando com ele, quando eu cheguei na sala onde a gente é liberado para poder ter esses 30 minutos, ele não conseguia falar, ele não se lembrava. Eu perguntei para ele, foi pela manhã? Porque ele tem uma pequena janela. Ele falou, eu acho que não, porque ainda não tinha luz do dia. Então a gente não sabe se foi já amanhecendo ou se foi à noite, na madrugada. A gente não sabe o tempo certo. Ele teve muita dificuldade. A gente não sabe se ele estava dormindo, levantou sonolento para ir ao banheiro e na volta caiu, porque eu fiquei sabendo que tem um degrau do quarto para o banheiro. A gente não sabe exatamente. Então não posso confirmar isso para você. Se ele teve tempo de lembrar também, se ele tem essa medicação forte que ele toma, um Ampliquitil, que deixa ele muito sonolento, tanto que tem que ser fracionada. Se ele tomar um comprimido de 100 miligramas, né, doutor Caiado? Ele fica o dia todo deitado, ele não consegue interagir com você, então é fracionado. Então ele não fica 100% bem. Então não sei se ele lembrou também que ali tinha uma campainha para ele poder pedir ajuda. O Jair é uma pessoa que ele já acostumou a conviver com a dor, desde 2018. Por 3 vezes dentro do hospital, eu vi ele pedindo para Deus levá-lo, porque ele não aguentava a dor que ele estava sentindo, por conta do intestino. Então ele já se acostumou, ele já está nessa zona de sofrimento. E eu acho que isso é até ele trabalha o subconsciente dele para ele poder continuar vivo. Ele já ligou esse modo sobrevivência. Então ele é uma pessoa que ele não gosta de incomodar. Eu estou casada com ele há 18 anos, eu sei que ele não gosta de incomodar em relação à alimentação. Ele aprendeu a viver do jeito dele. Então a gente tem esse cuidado porque ele tem 70 anos, ele já passou por 9 intervenções cirúrgicas, ele tem várias comorbidades, então a gente sabe que a medicação também é uma medicação que tem fragilizado ele tem essas tonturas. Em casa eu fico sempre ao lado dele. Quando ele levanta, eu já estou ao lado dele, porque eu tenho medo dele cair, ele tem aquela tontura matinal. Então a gente não pode, tem labirintite, a gente não pode afirmar se ele foi negligente, é óbvio que ele não seria com ele mesmo. Mas ele sofreu, de fato, esse acidente ali dentro do quarto. E o que mais me chamou a atenção, porque eu procurei sim. Eu procurei o perito, eu procurei o delegado, eu gostaria de saber exatamente, eu pedi o relatório para a Polícia Federal, eu gostaria de saber exatamente o momento que foi aberto o quarto dele, e a gente sabe que o quarto dele é aberto às 8 horas da manhã para ele tomar a primeira medicação do dia. Eu converso com o perito coloca no relatório que ele fez os primeiros socorros por volta de 8h40, 9 horas, então aí ele já perdeu 40 minutos, né? Se abrir o quarto 8 horas, então ele teve que esperar o médico da superintendência chegar 8h40. Eu converso com o delegado, ele me fala que abriu o quarto dele 7h20 da manhã. Então não está batendo. Então a gente vê que, pela lei de execução penal, realmente não tem uma agilidade para atendê-lo numa emergência. Mas os remédios dele? É a PPF, são os agentes da Polícia Penitenciária. Ele pode ter caído nesse período, entre 7h20 e 8h40? Não. Não, porque ele tem uma pequena janela no quarto e ele lembra que estava escuro. Tanto que ele fala que não sabe se estava amanhecendo, se já era por volta de 4, 5 da manhã, ou se era... Ele não sabe. A gente não conseguiu tirar muita informação dele, porque ele ainda estava tonto, ele estava bem apático quando eu encontrei com ele. O que me preocupou foi o machucado no dedo dele, que realmente foi um machucado, uma lesão que estava sangrando. Eu não consegui entender como que ele caiu.
eu fiquei com aquele episódio que eu até relatei para vocês ontem, que eu suspeitava de uma crise epilética, porque foi bem feio, né, o quadro que ele teve aqui no hospital. Mas enfim, Ele relatou dores, como é que está o estado psicológico dele também? Ele está abalado, né? Não tem como ficar bem na situação que ele está, não tem como ficar bem tomando medicação por 9 meses. Então ele não falou? Ele sente dores, ele convive com a dor, ele consegue. Conseguiram falar com ele tanto antes quanto depois desse? Não, apenas 30 minutos ontem, que foi o nosso direito. Hoje a gente não foi permitido estar com ele, nós viemos para cá até achando que nós poderíamos estar com ele. Ele já subiu direto para os exames de imagem e ele conseguiu fazer o eletro no quarto, mas a gente foi impedido de entrar. E quais serão as próximas estratégias agora? Com certeza eu estou com ele e eu quero cuidar do meu marido. Eu quero cuidar do meu marido. Há espaços. A defesa vai reforçar o pedido de prisão domiciliar? Vamos reforçar, até porque não tem justificativa para ele estar preso. Como eu falei para vocês, não menosprezando o quadro de saúde do ex-presidente Collor, mas ele foi liberado porque ele tem apneia do sono e meu marido tem outras comorbidades que fala que ele precisa ter esse acompanhamento. Então, ok, ele está na superintendência, ele deveria ter um enfermeiro, um médico 24 horas disponível. Foi alegado que nos autos que ele teria esse atendimento. Ele sofre o acidente na cela não, ele é uma solitária, é um quarto fechado, né? Ele sofre o acidente e o perito só chega 40 minutos depois da primeira medicação, às 8 horas da manhã. Então tá tudo errado, me desculpa. Que a polícia está sendo negligente com ele e com esse cumprimento aí dessas... Olha, eu tô falando para vocês que ele deveria estar em casa, ele não deveria estar numa solitária com 70 anos e com vários problemas de saúde que precisam ser administrados, tanto a alimentação quanto a medicação. Não quero interromper. Não, sim, claro, pode vir. É porque está focando muito. Eu só quero complementar o que a Michelle está falando. Eu só quero complementar o que a Michelle está falando. A gente está focando muito no posterior, em cima de um fato. A gente está focando muito no posterior, vem cá, Michelle, em cima de um fato ocorrido. Só que pode se repetir. Sim. E provavelmente vai se repetir porque eu conheço meu pai. A labirintite é algo que vem numa crescente ao longo do tempo, ainda mais com o uso contínuo dessas novas medicações. Então, focar principalmente no que pode acontecer novamente. Imagine se acontece novamente e há esse quadro novamente de atraso no atendimento de forma inacreditável. 24 horas depois, inclusive inaceitável, mais de 24 horas depois, ele se dirigiu ao hospital para sim fazer exames e ficar em um tempo de observação. Então, quando você fala em observação, não é alguém ficar olhando para a cara dele e ver se ele vai se desmaiar porque o sangue já correu por dentro da cabeça dele. A observação ela tem que vir acompanhada de um quadro profissional com equipamentos a serem habilitados para assim terem um quadro inicial do que está acontecendo. Você acha que essa demora do ministro foi proposital? Vimos de longe, sim. Sim. O senhor acredita que essa demora foi proposital do ministro? Não, o que eu acredito é o seguinte, o que está nos autos não é o que está acontecendo na vida real. Você tem que seguir o que está nos autos para que a garantia de uma pessoa continue existindo. E infelizmente isso não é o que está acontecendo. Então é lógico que nos leva a crer que há alguma coisa de errado. Porque eu acredito na competência da Polícia Federal, acredito na competência dos envolvidos, mas há muitos quadros estranhos que estão acontecendo que nos levam a crer, que nos levam a desconfiar que a melhor situação no momento é ele se acompanhar dentro de casa da sua esposa, da sua filha, da sua família, porque provavelmente é um acidente que vai acontecer novamente. Isso nos deixa totalmente aflitos nesse momento. Carlos, a PF decidiu que nesse momento não tem como resolver a questão do ruído do ar-condicionado. Isso pode ser mais um ponto também? Ele não dorme, né? Ele não dorme. Ele fala comigo, com a Michelle ali, a gente conversa depois que cada um entra, durante seus 30 minutos, a gente conversa muito depois ali. Ele fala que é torturante, não é o barulho do ar-condicionado que fica ali na sala dele, não é na sala dele, é um barulho do ar-condicionado que tem, parece o ar-condicionado central do lado de fora, que impossibilita qualquer pessoa de ter uma vida saudável, mesmo estando preso numa solitária,
na situação que ele se encontra. Inclusive o quadro dele, de saúde, e o quarto dele, nos foi relatado ali por pessoas que frequentam o local, é molhado o quarto dele. E não é que ficou molhado e passou o pano secou, não. Continua sendo molhado o tempo inteiro porque possivelmente há outros problemas estruturais que não são sanados. Então, parece que é alguma coisa que é proposital, porque não é possível você tratar uma pessoa, um ex-presidente, dessa maneira. Não sendo acesso ao quarto, Não, separado. Não sendo possível a ida para casa, vocês vão pedir algum tipo de transferência do local? A defesa está toda agindo numa linha de bom senso. Se você não tiver um acompanhamento integral diante de uma pessoa de 70 anos, com as diversas comorbidades que ele tem, depois de um evento como esse, extremamente grave, que só foi autorizado o seu exame cerebral ali 24 horas depois, que provavelmente vai acontecer de novo. Se você não tiver um acompanhamento integral, não é de familiar só não, tem que ser médico, enfermeiro integral acompanhando ele, eu tenho receio e quase certeza que vai acontecer novamente e pode ser uma coisa fatal. O ministro negou o pedido de prisão domiciliar por causa do risco de fuga. O senhor acredita nesse risco? Da Polícia Federal, o senhor considera que é o lugar correto para um preso com tantas comorbidades? Não, é lógico que não é. Como a Michele falou aqui anteriormente, o Collor foi para casa porque tinha apneia do sono. E a apneia do sono o Bolsonaro já tem há muito tempo e está enfrentando esse problema ainda. Problema de ferro no sangue, falta de ferro no sangue, problema de labirintite. Já fez mais de 9 cirurgias, cerca de uma cirurgia por ano para corrigir um atentado à facada de um antigo militante do PSOL que é apoiado pelo PT. Então você tem todo um enredo que já passou da fase jurídica. Parece que a gente está vivendo um pesadelo político de perseguição a uma pessoa que não se rompeu aos caprichos de determinadas outras pessoas. Nas negativas da prisão domiciliar, ele cita o risco de fuga. O senhor concorda com o ministro? Como é que tem risco de fuga? Quando ele teve em prisão domiciliar, tinha tornozeleira eletrônica, você tinha agentes ali, né, Michele? Não só no portão, mas em volta de casa. Vistoria do imóvel também, 2 vezes por dia, 6 da manhã e às 20 horas eles entravam para fazer vistoria, para ver se estava tudo ok no terreno. As entradas e saídas da casa também, eles faziam a vistoria dos carros. Não tem como sair, vai ser abduzido? Não tem como. A polícia está ali fora o tempo todo. Né? A gente tinha ali também a violação dos direitos da minha filha, de 15 anos de idade. Eu não poderia receber amigos para fazer trabalho de escola. Tudo tinha que pedir autorização. Então, nossa casa é um presídio. Não tem como ele fugir. O fato ali isolado, que aconteceu dele mexer, a gente já foi comprovado, a medicação que ele tomou causou alucinação, ele achava que alguém estava ouvindo. Se ele quisesse, na cabeça dele fugir, ele teria cortado, violado ali a tornozeleira. Ele mexeu por curiosidade, porque não estava em casa, estava cumprindo a agenda eleitoral do partido. Então foi um momento ele só ali, não sei o que aconteceu com ele, não justifica ele estar ali, até porque ele estava nos Estados Unidos, ele voltou, ele não precisava ter voltado. Se ele quisesse ter feito isso, ele teria feito há muito tempo. Ele vai fazer isso debilitado, tomando medicação, pelo amor de Deus, sem consciência, gente, tem que ter bom senso até para... Uma maneira de perseguição, ele sempre se preocupou em ser... Olha só, nós sofremos um atentado em 2018, né? Ele está vivo pela misericórdia de Deus, a facada era para a morte. Então, assim, não tem como você viver bem achando que está tudo bem. Até o que nós estamos vivendo é uma perseguição política, é uma perseguição exacerbada. O presidente Lula disse que vai vetar o PL da dosimetria e provavelmente esse veto vai vir amanhã. Vai prejudicar, inclusive, o ex-presidente. O que a senhora acha disso? Olha, eu não quero dar minha opinião aqui, até porque está tudo errado. Tá? Não teve golpe. Quem tem aí 2 neurônios já sabe que isso não aconteceu. Não existiu isso, então vou falar para você do início de tudo. Meu marido estava nos Estados Unidos. Então não vou nem comentar isso, vou deixar isso para o Congresso. Eu estou aqui para falar do meu marido, da saúde dele, da minha preocupação como esposa. O filho aqui também, nós estamos preocupados.
Se acontecer alguma coisa com meu marido, a responsabilidade, sim, é da instituição. Existe a possibilidade da família pedir a transferência para a Papudinha, já que o ministro... Ele não tem que estar na Papudinha, ele não tem que estar em superintendência, ele tem que estar em prisão domiciliar, assim como o ex-presidente Collor. Assim como outros bandidos, traficantes que têm esse privilégio de estar em casa. E vai ser pedido um novo... Sim, vamos analisar aqui com a defesa. A gente vai agora para a superintendência. Vamos ter uma reunião lá também com o perito. E eu preciso ir para casa porque eu preciso preparar o jantar dele, tá?